Arro, meu povo! Arro. Trabalhão, né? Sentiram a força da Jurema? Sim, alguém. Tem gente que nem respondeu. Forçona, né? Ainda mais que esse povo lindo, guardiões da medicina. Hoje ela levou a gente para os nossos vícios. Não sei se todo mundo percebeu, mas quando eu falo de vício, eu não estou falando de vício em substâncias, eu estou falando de vício em pensamento. Às vezes a gente tem vício em situações, em pensamentos, em ocorrências, na qual a gente não consegue se livrar e a gente ainda acha que a culpa é do outro, mas aí a gente fica se perguntando, por que comigo de novo? Por que está se repetindo? Por que de novo, de novo, de novo? E esses vícios, eles fazem com que a gente viva num looping. Para os ciganos é a famosa roda de Sansara, é a roda kármica, que faz com que a gente não saia de um lugar enquanto a gente não aprender com as lições que a vida traz. As nossas encarnações, cada uma delas traz algumas lições em particular. E é natural a gente desempenhar alguns vícios assim na vida. A gente trata o vício ainda de uma forma muito leve, né? Como se, é normal comer açúcar, é normal farinha, é normal eu gostar de adrenalina, é normal disso, é normal aquilo. Mas muitas vezes aquilo que a gente naturaliza não é natural. Aquilo que a gente normaliza não é natural. É porque existem alguns aspectos de falta dentro de nós e faz com que a gente busque no lugar errado. A própria fome, ela pode ser sede. Às vezes você toma água e a fome passa, porque a gente não se nutre. E é engraçado porque esse assunto da água sempre vem quando a Jurema aparece, pelo menos pra mim. Por mais que eu traga água pra minha vida, parece que sempre falta água. Vamos na água. E consagrar a medicina da Jurema dá uma sede danada. Porque ela trabalha as nossas águas, ela movimenta muito as nossas águas. E trabalhar esses aspectos de vício que a gente tem dentro de nós não é fácil. Porque aparentemente é uma guerra contra nós mesmos. A gente entende eles, a gente entende que tem coisa que a gente não deve fazer mais, porque essa é a nossa consciência falando. Mas na hora que a gente está na frente, a gente vai lá e quer de novo, e quer de novo, e quer de novo. E muitos desses vícios estão no nosso cotidiano, estão no nosso dia a dia. Eu citei o açúcar, a farinha, que já é comprovado cientificamente que tudo aquilo que é refinado vicia. A caseína do queijo. E eu tô trazendo para coisas físicas para a gente começar a compreender que nas coisas emocionais a gente também vive em territórios que possibilitam esses vícios. Vício na atenção pelos outros, ou que os outros nos dê atenção. A gente vicia em situações, a gente vicia em relacionamentos, a gente vicia em trabalho. E esses vícios são tão prejudiciais quanto os alimentícios, vamos dizer assim. A gente precisa começar a fazer essa varredura dentro de nós para entender quais são eles e como que a gente faz para, mesmo convivendo, se abster. Porque essa é a parte mais difícil. A ciência já comprovou. Se você tem vício em álcool, você não pode andar com quem te motiva a beber. Simples assim. Se você tem vício em comida ou em drogas, você precisa mudar o seu ambiente para que aquilo não te motive biologicamente a voltar ao vício. Mas e quando o vício é emocional e a gente encontra tudo aquilo que a gente está viciado em cada esquina, não tem como ir para a caverna e viver solo para o resto da vida, não tem como. Então é uma força que é interna. E essa força interna, ela vem da consciência mesmo. Da consciência da gente começar a compreender que aquilo não faz bem e que a gente precisa se afastar da forma que dá. Se é uma pessoa que a gente convive, eu conheço gente que é viciada em fofoca. Se você convive com um fofoqueiro, uma fofoqueira, tenta cortar.
Se você é viciado na atenção que a pessoa te dá, tenta cortar. E tenta, porque nem sempre na primeira vez dá certo. Porque a gente recai. E a gente põe culpa nas situações, né? Ah, eu já tinha terminado com aquela pessoa, mas aí, ai meu Deus, aconteceu alguma coisa, eu fiquei doente, a pessoa veio me ajudar, pronto. Retomei o vício. Ah, eu fui no consultório médico, me deram um cafezinho com açúcar, eu não tomava açúcar, mas aí eu fiquei sem graça de recusar. Pronto, caí no vício de novo. Quanto disso é da nossa falta de vontade mesmo, de perceber as nossas fraquezas. Porque quando eu falo de vício, são as nossas fraquezas. É aquilo que a gente se engana, colocando a culpa ou a responsabilidade em alguém ou em alguma situação para retomar aquilo para a nossa vida. Porque se a gente muda o ambiente, naturalmente a gente muda também. Mas tem coisas que estão no nosso ambiente de convivência. O celular, a internet. E tudo aquilo que biologicamente nos traz hormônios de satisfação. A gente está numa era extremamente dopaminérgica, ou seja, a gente quer tudo para agora. Para quem é mais velhinho como eu, que não é da época da internet, ou seja, que nasceu a internet ainda não estava bombando, a gente sabe o que era brincar na rua, a gente sabe o que era não estar viciado em TV, porque o que a gente queria assistir ia passar na terça-feira à noite. E a gente tinha que esperar. Hoje em dia, e me surpreendeu uma vez que eu estava falando com a minha filha e ela estava vendo TV aberta na casa dos meus pais. E nessa TV aberta estava passando um desenho e tinha comercial. E ela nunca tinha visto o comercial. Juro. E aí eu me toquei que ela é de outra era. Ela, mamãe, mas por que para toda hora e fica tanto de tempo? E aí demora para voltar? E aí eu parei para pensar, falei, caramba, é verdade, ela não teve contato com o comercial. E isso provoca na gente uma urgência de que tudo tem que ser para agora, tudo tá à minha disposição com facilidade para agora. E esse vício no agora, ou nessa urgência, faz com que a gente se perca da nossa paciência. A gente não tem paciência de esperar ficar pronto. É fast food, é internet, é o streaming, é a música que você pode ouvir na hora que você quiser, porque na minha época tinha que pôr no rádio, ou então você comprava o disco. Gente, eu sou velha. Essa carinha aqui, ó, só engana. Quando eu era pequena era isso. Depois veio o CD, aí as coisas foram fluindo. Eu tinha que gravar fita quando eu era criança, tinha que esperar a música passar no rádio, aí vinha a propaganda da música junto, aí tinha que apagar a música porque estava ruim, aí grava de novo. Quem é dessa época sabe do que eu tô falando. A gente tinha mais paciência com as coisas, porque o problema do vício é isso. Ele te supre na hora e aí você sempre vai querer mais. Você sempre vai querer mais e mais rápido, e agora, em quantidade, e mais, e mais, e mais. E aí a gente se perde da gente. A gente se perde de coisas naturais que são aptas ao ser humano, mas que a gente não pratica mais, como a paciência, por exemplo. A gente não quer mais esperar. A gente não quer esperar um bolo ficar pronto, porque a gente vai lá e compra. A gente não quer esperar uma comida ficar pronta, porque a gente vai lá e pede. O iFood às vezes traz mais rápido do que o tempo de eu cozinhar. A gente não tem mais paciência com o nosso ritmo. E o nosso ritmo, ele é ritmado. Essa é uma lei universal. Existe uma lei chamada lei do ritmo. Tudo tem um ritmo de crescimento e depois de defasagem, e aí renasce. Só que nós ainda somos assim. Por mais que a gente tenha acesso a coisas rápidas e imediatas, o nosso ritmo, ele é natural. E a gente fica se cobrando estar pronto, estar preparado agora. Agora. Ah, vai estudar para você ficar pronto. Tá bom, já li um livro, já estudei, tá tudo certo. Ah, eu quero fazer não sei o quê, mas ainda não aprendi, vou ter que aprender. Meu Deus, o curso é de 5 anos, eu não tenho paciência.
Ah, eu quero mudar de profissão, é agora. A ayahuasca me mostrou que vai aparecer um emprego. Chega segunda-feira, a pessoa já tá. Mas a ayahuasca falou. Por que não apareceu ainda? Cadê o emprego? E às vezes você nem mandou currículo, cara. Às vezes você nem fez sua parte ainda. Porque ela mostra pra gente, a ayahuasca, a Jurema, elas mostram pra gente as possibilidades. Mas às vezes a gente esquece que pra dar certo eu preciso movimentar. E esse movimento precisa ser em direção àquilo que eu quero, entendendo o tempo natural das coisas. Nós somos vibração, em todos os sentidos. As nossas células vibram o tempo inteiro, com a gente dormindo ou a gente acordado. Você querendo ou não, seus órgãos funcionam continuamente, com você dormindo ou você acordado. A gente não acorda falando, coração, tá na hora de bater. Ele bate, porque ele tem o ritmo de funcionamento dele. O nosso corpo tem esse ritmo de funcionar. E se nós estamos acoplados num corpo que existe um ritmo, nós também trabalhamos nesse ritmo. O imediatismo não acontece para a natureza. Ou alguém já viu plantar uma semente e no dia seguinte a fruta tá lá, docinha para você pegar? Não existe isso. Muito pelo contrário, os mais antigos dizem que nós não comeremos dos frutos que a gente mesmo plantou. O que isso quer dizer muitas vezes? Que às vezes a árvore ela só vai dar fruto depois que você morrer. Quem vai aproveitar aquelas frutas docinhas e prontas são seus filhos, netos, ou então uma pessoa que estiver lá aproveitando. Ou seja, o que a gente tem acesso hoje foi plantado muito provavelmente pelas gerações passadas. Foi essa geração que eu falei que tinha que gravar fita, que surgiu uma ideia de, ai meu Deus, dá para fazer um jeito mais rápido? Ou mais fácil? E aí a tecnologia começa a avançar. E aí tudo começa a avançar por conta das ideias. Mas geralmente a pessoa não consegue usufruir da ideia que ela teve. Por quê? Porque existe um ritmo para ficar pronto. Aí a gente está numa era onde tudo já está pronto. Industrial, tecnológica. E aí a gente vicia naquilo achando que tudo é assim. Tudo está sempre pronto. Tudo está sempre à minha mão. E a gente esquece de agradecer por quem está lá atrás e fez. Por quem teve essas ideias. Mas que teve a paciência de esperar. Talvez eles mesmos não usufruíram disso. E quantas coisas a gente faz hoje que a gente não vai ver pronto? Quantas ideias, quantos planos que a gente começa a colocar em prática e quando a gente se for, alguém vai dar continuidade. Ou não. Ou talvez morram com a gente. Mas esse morrer com a gente também é só se a gente não dividir. Se a gente não dividir as nossas ideias, se a gente não dividir os nossos projetos, talvez eles morram com a gente. Porque às vezes a gente entra num egoísmo tão gigante, porque essa ideia foi para mim. Essa ideia é para o meu usufruto. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. E a gente precisa começar a perceber o ritmo natural das coisas. Como elas realmente funcionam. E aí a gente cai numa teoria que a gente precisa observar, que é, isso é verdade ou é ilusão? Qual é o trabalho que foi feito por uma empresa para a comida estar pronta aqui na minha mão em meia hora? Teve a pessoa que cozinhou, teve a pessoa que teve a ideia de fazer a fábrica de não sei o que, ou congelou, ou não sei o que, ou fritou o seu, sei lá, seu hambúrguer, ou fez qualquer coisa, e aí foi um motoboy correndo, tava chovendo, às vezes escorrega e a gente liga reclamando, faz 3 horas que meu lanche não chegou ainda. Mas a gente esquece de perceber qual é o mecanismo que acontece por detrás das coisas para que eu tenha as coisas na minha mão de forma rápida ou de forma mais demorada. Ritmo. Às vezes a gente se pega num ritmo tão acelerado que a mente fervilha. A gente não consegue dormir de tanto estresse. Porque quanto mais a gente enche a nossa cabeça de pensamento, mais o nosso corpo produz adrenalina.
A adrenalina, o cortisol, eles vêm para te dar energia para você ir lá e fazer. Só que às vezes é tanta ideia que o corpo sucumbe. Ele fala, peraí, escolhe um. Não dá para fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Dá pra gente escolher fazer uma, no outro dia faz outra. Talvez uma coisa demore anos. Mas se a gente desconecta do ritmo natural das coisas, a gente não tem paciência de, principalmente, criar a nossa vida. Porque a gente cai no lugar de mimimi achando que tudo tem que estar na minha mão na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E a gente precisa começar a perceber quais são os nossos vícios, quais são as nossas inconsciências, quais são os lugares onde eu estou me colocando no lugar de infantilidade mesmo. Espiritual, emocional, ideológica. Porque às vezes a gente sai de um ritual, às vezes a gente tem ideias que, meu Deus, isso daqui vai mudar o mundo. Mas eu esqueço que a própria resistência do mundo talvez não queira mudar. Porque se eu não consigo mudar a mim mesmo, qual é a força que eu levo para o mundo de mudança? Se eu não consigo me privar de açúcar, eu tô falando açúcar como exemplo, tá, gente? Não tô chacoalhando quem come açúcar, porque eu mesma como. Mas será que a gente pensa na hora de comer? Será que isso aqui vai me fazer bem? Será que isso aqui vai me fazer mal? A gente pensa na hora de movimentar algumas emoções, como a raiva, por exemplo. Será que isso aqui vai me fazer bem? Será que eu estou desabafando essa raiva ou estou usando ela como arma contra as outras pessoas? Eu trabalho muito com comunicação, muito. E eu tenho uma crença minha, que eu posso estar errada, tá, gente? Aí semana que vem eu chego e falo, ó, tava tudo errado aquilo que eu falei. Mas hoje eu tenho uma crença muito forte de que você pode falar tudo o que você quiser, porque tudo tem um jeito certo de falar. Tudo tem uma forma de falar. Porque você pode falar o que você quiser, desde que você fale com amor e respeito, todo mundo vai se abrir para te ouvir. Agora, se você já chega rosnando, esquece. A pessoa já vai se armar. Ela já vai se armar. E aí, às vezes, a gente fica num lugar onde ninguém me escuta, ninguém me dá atenção, ninguém isso, ninguém aquilo outro. Sem perceber quais são os mecanismos que a gente está usando, né, dentro dessa comunicação, dentro dessa vida, dentro da nossa própria vida. A gente não abre espaço para a gente ter consciência sobre tudo. A consciência de tomar um chá, a consciência de se alimentar, a consciência de se higienizar, a consciência de dormir. Porque a gente fica encavalando coisas o tempo inteiro. Porque a gente viciou nessa dopamina agora. Tem que ser agora. Tem que ser do meu jeito, do jeito que eu quero. E aí a gente acaba virando um monte de bicho de laboratório. Cheio de iPhone na mão, celular de última geração, mas dentro corrompidíssimos. Estamos corrompidos por várias coisas que a gente se nutre na vida, no dia a dia, porque a gente não percebe o real valor das coisas. A gente vai tentando preencher os nossos vazios com coisas vazias. E aí a gente reclama porque se sente vazio. A gente só reclama quando a gente está consciente que a gente se sente vazio, porque quando não tem consciência, a gente reclama do outro. O que o outro fez, o que o outro deixou de fazer. Porque eu tô assim por causa do governo, eu tô assim porque a minha mãe não me deu dinheiro, eu tô assim porque não sei o quê, porque não. E nunca é um olhar para dentro. O que dentro de mim existe como crença que tá me fazendo vivenciar essa experiência de novo, e de novo, e de novo. A gente precisa usar esse espelho o tempo inteiro. No começo do trabalho eu tava brincando com a Ana, falando de um meme que eu assisti espiritual. Uma amiga minha me mandou hoje de manhã. O cara chegava no céu, e aí ele era recebido por um irmão. Aí esse irmão falava pra ele, e aí, como foi sua encarnação? Me conta, você aproveitou bem?
Nossa, minha encarnação foi maravilhosa, tive inúmeras experiências, estou bem melhor do que quando eu fui, aprendi muitas coisas, que bom que é a última, né? E aí o irmãozinho olha numa ficha dele e faz assim, não, você ainda vai reencarnar 268 vezes. E aí ele olha com uma cara de pavor, que a gente reclama de estar aqui, quando a gente está lá a gente reclama que queria estar aqui, porque aqui é onde o bang acontece. É aqui que os nossos instintos estão aflorados, é aqui que o nosso véu da ilusão, o nosso véu do esquecimento está ativado. É aqui que a gente consegue sobrepor a nossa consciência a tudo isso, através de exercícios, através de prática. Porque senão quando chegar lá a gente continua com a mesma mentalidade. Isso se vocês acreditarem em reencarnação, mas eu acho que para quem toma ayahuasca geralmente acredita. Mas se não acreditar também tá tudo certo, gente. É que pra mim, eu, Daniele, tá? Não faz sentido uma vida só. Não faz sentido. Diante de tanta coisa que a gente vê que a gente tem que aprender, que a gente precisa pôr em prática, que a gente precisa desenvolver, que a gente precisa manifestar como ser humano, uma vida só não dá. Porque por mais que a gente ache 80 anos, muitos anos, pra quem tem 80, fala, passou assim, ó. Eu não percebi. Eu vivi muitas coisas, mas eu acho que foi muito rápido. Quando a gente olha pra frente, parece que o tempo demora a aparecer. Quando a gente olha pra trás, foi rápido. Porque muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, a gente não estava consciente o tempo inteiro que a gente estava vivendo. Porque a gente se coloca em modo piloto automático. Existe uma parte cerebral que faz isso com a gente, que é o modo automático de viver. Ninguém fica pensando, principalmente para quem dirige há mais de um ano, por exemplo, e dirige bastante, você não fica pensando, agora eu vou jogar a primeira marcha, agora eu vou pisar na embreagem, agora eu vou jogar a segunda marcha. É automático. O problema é que a gente automatiza muitas coisas que são importantes a gente estar presente. Às vezes estar presente com a nossa família, às vezes estar presente com a gente mesmo, às vezes no nosso autocuidado, ou cuidado para com as pessoas que a gente ama. Só que geralmente a gente vai perceber isso quando a gente está perto do fim e não dá tempo de voltar. Porque essa linha temporal que a gente vive nessa dimensão, ela é passado, presente e futuro. A gente não volta. Espiritualmente, sim. Encarnados, não. E algo a gente tem a aprender com isso. E pra mim, é aprender a estar mais presente, aproveitando o presente mesmo. Aí cai naquela palavra, né, que a gente fala, o presente é um presente, é uma dádiva. Mas às vezes a gente tá tão cansado que a gente não quer estar presente, né? E do que a gente tá cansado? Às vezes desses vícios, dessas coisas automáticas que fazem com que a gente mal perceba o tempo. Jurema é profunda. Queria agradecer a presença de vocês nesse ritual sagrado, lindo, de tanta transformação, e deixar um conselho: assumam de verdade a vida de vocês. Assumam. Entendam que vai ter tempo que vocês vão esquecer e vão lembrar, mas quanto mais a gente praticar essa presença, mais a vida vale a pena, em todos os sentidos. Até mesmo para a gente aprender a dizer não para aquilo que a gente está viciado, mas que a gente já está também no automático. Vamos sair desse modo automático de viver e vamos viver de verdade. Cada um dos espaços de momento que nos foram presenteados pela eternidade. Para a gente estar aqui, no aqui e agora, aprendendo, realmente fazendo valer. Gratidão pela presença de vocês. Que a gente saia daqui muito melhor do que entrou. Que Jurema abençoe. Arro!